Bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite. Depende da hora e lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Pessoal, tô aqui no fundo de casa, na florestinha particular que vocês estão vendo que as folhas das árvores já começam a cair. Irmãos, e eu quero falar de um tema que eu estou, assim, eu sabia que eu estava mexendo no vespeiro, né, irmão? Não vou falar aqui não, porque seria muita inocência para um homem só. Meus irmãos, eu fiz um vídeo falando a respeito do que seria agora, do qual a política de deportação de Donald Trump poderia afetar a nossa igreja, na CCUS. Falei também a respeito desse vídeo do problema que tivemos no Texas. E ontem eu andei observando, irmãos, como a igreja evangélica tem se ajoelhado, irmãos, à extrema direita. Eu vou falar aqui dos Estados Unidos, mas eu sei que no Brasil tá a mesma coisa. Eu falei do Donald Trump, veio muita gente. Eu não falei que não deviam se votar no Donald Trump, até porque, irmãos, eu posso ser um pouco burro, mas não sou muito burro. O Donald Trump já está eleito, irmão. Ele vai tomar posse dia 20 de janeiro, se Deus assim o permitir. Então, irmãos, eu não vou fazer um vídeo para você não votar no Donald Trump, porque a eleição já acabou. O que nós estamos tentando trazer aqui? Estamos tentando trazer aqui uma reflexão cristã. Eu não estou falando de política. Eu estou observando em que a igreja evangélica cristã nos Estados Unidos ou no Brasil está de joelhos a um homem. E não é de agora. Ah, mas você está aí falando baseado no quê? Baseado que é Donald Trump. Depois de ter sido condenado. Presta atenção no que eu vou falar. Ele não está sendo acusado. Ele foi condenado, tá? A assediar. Vamos colocar assediar, mas foi violação mesmo. Contra a jornalista aqui nos Estados Unidos. E ele tem mais 32 acusações que estão em procedimento. Só para você ter uma ideia, o Donald Trump é o primeiro presidente na história americana eleito condenado. Ele está condenado. Eu não estou falando para arranhar a imagem dele. Não, ele foi condenado. Se você não acredita, é você entrar, vamos lá, na ferramenta que vocês têm é o Google. Entra lá no Google, entra em qualquer fonte de imprensa, tanto americana como no mundo inteiro, irmãos. Você pode até acessar o processo dele, se você souber falar inglês, no estado de Nova York. Isso não foi perseguição, irmãos. O Trump é o melhor amigo do Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein, ele tinha uma ilha lá em West Palm Beach, onde o Donald Trump tem campos de golfe. E nessa ilha, que eram festas para a High Society, isso não é eu que estou falando, irmãos, isso foi a público. O Epstein foi preso, o melhor amigo do Donald Trump. Ele levava meninas de 13 anos, né? E elas eram usadas como escravas sexuais nessas ilhas. Inclusive cercados de políticos como também os Clintons, que são democratas. Então não é que eu estou falando só do Trump, mas o melhor amigo do Trump, irmãos. E isso já faz anos e anos. E o Trump sempre teve diversas acusações de assédio sexual. O Trump tem diversos processos na justiça. O Trump não paga as pessoas que trabalham para ele. Eu tenho amigos em Nova York, né? As pessoas que trabalham para ele sempre cobram a mais e sempre sabem que não vão receber a última parcela do acordado. Tem que levar para a corte. É uma jogada que ele faz, irmãos. E ele usa, né, dos meios que ele tem. Então não estamos falando mal, estamos expondo quem é a pessoa. Ah, mas ele protege a família. Como um homem, irmãos, que está no quarto casamento tem moral para falar de família? Ou será que é eu que tô louco? Como um homem, irmãos, que na sua gestão separou
mais de 1.000 crianças dos seus pais. E tem criança que ainda não achou os seus pais, irmãos. Ou será que é eu que estou falando alguma coisa errada? Como um homem que foi condenado, irmãos, por violação sexual. É cristão. Ele, depois de condenado, subiu nos púlpitos das igrejas americanas e pregou palavra nas igrejas americanas. Engraçado que ele só faz isso em época eleitoral. Ou será que é eu que estou ficando doido? Ou será que é eu, irmãos, que não estou enxergando isso? O que eu quis dizer no meu último vídeo é que o Trump, sim, abre portas para o anticristo, se não for ele mesmo um anticristo. E a foto que eu possivelmente colocarei na capa é a aliança maior que ele fez com Elon Musk. Sim, irmãos. Quando você vai checar uma campanha política, eu vou explicar bem pautado para vocês entenderem, porque eu sei que tem gente que tem problema cognitivo, então eu vou explicar devagarzinho. Quando você vai fazer uma campanha aqui na América, você pode checar quem é os doadores da campanha política. Se você checar a campanha da Kamala, você vai ver que são doadores, pessoas. Eu vou lá e dou $100. A maioria vem de individuais, vem também de empresa. A de Donald Trump não, irmãos, ela veio de poucos empresários. Inclusive, uma das pessoas que mais investiu na campanha do Donald Trump foi o Elon Musk. O Elon Musk que falou essa semana que já vai começar com o Neuralink implantar o chip, vai baratear um chip que conecta diretamente tua mente com a internet. E que vai ser mais barato o preço de implantar o chip do que comprar um iPhone. Inclusive, o próprio Elon Musk já anunciou que ele vai ter a sua própria empresa de fabricar telefones. E que se esses telefones dele são os únicos na Terra que conectarão diretamente com a Starlink, que é a sua companhia de internet por satélite. Ou seja, nenhuma outra companhia de telefone, ela obterá a internet móvel da Starlink. Apenas a nova companhia de telefone do Elon Musk. Então o Elon Musk, irmãos, era um crítico ferrenho do Donald Trump. De repente ele mudou de lado. Entendeu? Cada um tem o direito de fazer o que quer. É só que eu quero que vocês pensem, irmãos. Que vocês entrem na escatologia bíblica e vejam que a besta, não estou falando que esses dois sejam a besta e o anticristo. Mas, irmão, se você olhar as atividades de domínio cada vez maiores de Elon Musk sobre a Terra, praticamente padronizando a telecomunicação e a comunicação do mundo, que não vai demorar muito para ele conseguir. E a influência que Donald Trump tem nas pessoas, isso aí é inegável. Tantos ataques que eu recebi de ontem para hoje, e eu nem falei que... Não, eu não gosto da pessoa dele. Neste momento, na geopolítica atual, eu acho sinceramente que ele sim seria a melhor pessoa do que a Kamala. Tanto que ele ganhou. Ele sim vai trazer paz na Rússia e vai trazer paz em Israel. Esse é o perigo se você conhecer de escatologia bíblica. Entendeu? Agora, irmãos, vim aqui no meu canal me ofender, me chamar de esquerdista, querer me pautar. Eu não sou pautado sobre pauta esquerdista, irmãos. Não sou, eu não sou político. Eu não olho a pessoa, eu não olho a pessoa que está ali, eu não olho o partido, eu estudo a pessoa. Eu não sou a favor do aborto. Vou deixar isso bem claro, não sou. Mas sou contra o Estado controlar o teu corpo. Vamos lá dar um exemplo para vocês. Aqui vocês enxergam assim, ó. Eu vou mostrar para vocês o macro do pensamento. Não existe, irmãos, pauta de aborto em países islâmicos, ou em países hinduístas, ou em países budistas, ou em qualquer outra religião. A pauta de aborto só estão em países cristãos. E sabe por quê, irmãos? Porque é uma falha nossa do cristianismo. Porque nós não anunciamos o evangelho direito, porque nós não cuidamos bem das pessoas. A pauta abortista é uma falha exata do cristianismo. Que isso, irmão Tiago? Eu vou provar para você aqui agora, na tua frente. Você nunca ouviu isso, mas eu vou falar para você. Se nós tivéssemos feito bem o nosso papel de cristão, instruído as nossas filhas e netas e bisnetas, elas não estariam fazendo sexo antes do casamento. Ou no mínimo elas estariam conscientes, tomavam a pílula do outro dia, ou no mínimo se preservariam com preservativos. Mas o cristão, irmãos, ele falhou redondamente nessa parte. E agora ele quer impedir que as pessoas, quer controlar o corpo das pessoas. Isso é uma falha nossa, irmão.
É uma pauta do cristianismo. Foi por nossa falha. Pela má instrução que nós demos, hoje nós queremos criminalizar. E outra, vamos lá, vamos colocar o aborto como crime. Beleza, vamos colocar o aborto como crime. Aí você vai pegar essas mães que abortaram e vão colocar na prisão? Vocês vão encher as prisões com essas mães? Ou seja, elas vão dar mais gasto para o Estado? É isso que vocês estão querendo fazer? Num Estado que praticamente está falido no mundo inteiro, inclusive aqui nos Estados Unidos? É isso? Essa é a resolução para vocês? Ou vocês acham que vocês criminalizando, as mulheres vão deixar de abortar? Não, meus queridos. Quando você faz uma lei para proibir uma coisa, quando uma mãe vai para abortar, ela está desesperada, ela não tem condição de cuidar do filho, ou por algum motivo ela está lá. Entendeu? Quando você criminaliza, o que vai acontecer? Vão surgir clínicas clandestinas, que vão não pôr só mais o risco, o feto, mas também a mãe. Então, irmãos, nunca é, irmãos, o melhor caminho a criminalização, e sim a conscientização, que foi exatamente a forma com que Cristo veio nos educar através da graça. A conscientização, ao contrário da criminalização da lei. Cristo veio mostrar para nós a nossa incapacidade, mas veio melhorar a nossa cognição de graça, dando para nós, irmãos, o quê? Instruções. E ele deixou este papel para os cristãos, que falharam, porque a pauta, volto a repetir, a pauta de aborto só vem em país cristão. Foi uma falha nossa. E a nossa consciência pesada hoje querem criminalizar as filhas e netas e bisnetas de cristão? É isso que vocês estão querendo fazer? E hoje, irmãos, a principal pecha, a principal, como que eu digo, criminalização de você querer votar numa pessoa que pensa diferente é: você é esquerdista, você apoia aborto. Não. Eu de maneira nenhuma apoio aborto. Se alguém vier conversar comigo, eu vou aconselhar a ter um filho. Depois, se não tiver condição de criar, dê para algum órgão governamental, né? Adote, né? Existem famílias nos Estados Unidos, os fosters, que criam essas crianças. Eu não sou nem um pouco a favor. Eu vou explicar em todos os termos bíblicos e biológicos por que uma mãe não deve abortar. Agora, eu não concordo do governo ter poder no corpo das pessoas, no corpo da mulher. Eu não concordo. Você, cristão que está fazendo isso, você é um hipócrita. Porque você vive gritando que o Estado tem que ser laico. Laico é sem interferência de religião. Que foi o que Jesus, irmãos, mostrou para nós quando ele esteve na Terra. Em momento nenhum Jesus fez política ou rebelião. Que tipo de cristão somos nós? Que tipo de igreja somos nós? Essa foi a pauta do vídeo sobre Donald Trump. Ele sim realmente abriu caminho para o anticristo. Porque nós vimos como é fácil manipular a igreja hoje. Vocês estão adorando um político que tem uma ficha criminal extensa, um passado negro, que nunca foi convertido, porque os crimes que eles estão sendo acusados agora são atuais. Um homem que defende família no quarto casamento. Meus irmãos cristãos, onde que vocês estão com a cabeça? Agora, que eu tenho que respeitar ele como presidente, sim, isso é um mandamento bíblico. Que eu tenho que orar por ele, sim. Que eu tenho que desejar sucesso para ele na nação, sim. Porque afinal eu estou na nação. É como eu estar num barco e querer que o barco afunde, porque eu não gosto do capitão. Mas ele não é o salvador da pátria que vocês estão colocando. A que ponto nós vamos pagar para ter uma economia melhor? O que também não é verdade, tá? Porque eu estou aqui nos Estados Unidos, antes de Trump e depois de Trump. Mas isso é uma pecha. Meu canal ainda não é um canal geopolítico, é só de teologia. Qual é o preço que nós vamos pagar para ter uma economia melhor? Ou para ter a conta do Walmart um pouquinho mais baixo? Ou para ter o aluguel um pouco mais baixo? Ou a gasolina um pouco mais baixo? Até onde nós chegaremos humanamente falando? Essa é a pergunta que eu venho trazer para vocês. Você é contra o Trump porque ele é contra a imigração ilegal. Não, irmãos, não sou.
Se você não sabe, os democratas foram os que mais deportaram os imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Mas os democratas, irmãos, quando eles faziam uma ação da imigração, eles não colocavam terror. E é exatamente o que Donald Trump faz. Ele faz narrativas, ele cria terror na comunidade. Que acaba nem deportando, irmãos, igual os democratas deportavam. Ele não é tão eficiente como os democratas eram. Ele não vai fazer o que ele está fazendo, porque ele já falou isso quando ele foi, antes dele ser presidente. Quando ele chegou lá, ele viu que é inviável. Até porque, irmãos, imigração ilegal é o melhor negócio que existe. É uma semi-escravidão. É a escravidão do século XXI. E eu desafio você que é amante dele, a você chegar num dos hotéis dele, a você chegar num dos seus business e não tiver um mexicano ali que trabalha, se você for checar mesmo, investigar, um social security falso. Então faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Irmãos, se você tirar os imigrantes legais daqui, rapidinho, irmãos, eu não ia nem entrar nesse tema. O imigrante legal aqui é o que embaratece, que deixa tudo barato. Por que nós temos televisões dos Estados Unidos barato, eletrodoméstico barato? Porque vinha da China. Se o Donald Trump fizer uma guerra com a China e nós pararmos de importar da China e criar as empresas aqui, o americano é caro a mão de obra do americano. Ou seja, o custo final será 5 vezes maior e ela vai ser repassada para você. Ou seja, você vai achar que a economia está melhor. Tudo bem, o dinheiro está vindo aqui nos Estados Unidos, mas no final nós vamos ter televisões caras, como o Brasil tem. Não mais, agora o Brasil fez o papel inverso, agora é o Brasil que está importando da China. Mas, irmãos, é muito fácil. Eu subir no poder por narrativa, eu falar que vou fazer. Eu desafio alguém aqui que está aqui, que vai ver esse vídeo, depois pode colocar no comentário. Qual foram as grandes mudanças que Trump trouxe quando ele foi presidente? Mudar a embaixada para Jerusalém? Isso eu apoio. Criar uma economia melhor? Mentira, ele surfou na onda de Barack Obama. Posso afirmar isso, eu estava aqui. Qual foi a grande coisa que ele trouxe? Ele cumpriu a promessa de fazer o muro? Não cumpriu. Cumpriu a promessa de deportar todo mundo? Não cumpriu. O que ele cumpriu? Ele foi um falastrão. É o que ele continua sendo. E nisso, através das falsas narrativas, ele vai arrebanhando milhares. E eu não estou preocupado com as pessoas, mas eu estou vendo uma igreja evangélica arrodilhada, ajoelhada a Donald Trump. Esse foi o tema do meu vídeo, que eu recebi versos. E sabe que as pessoas vêm me atacar aqui? Nunca pisaram nos Estados Unidos. Eu estou aqui há 20 anos. Eu sei o que eu estou falando, irmãos. A geopolítica é a minha melhor narrativa. É o que eu entendo mais do que teologia. E eu nunca fiz um canal aqui de geopolítica. Mas é uma coisa que eu entendo. Se você quiser debater comigo de geopolítica, é uma coisa que você vai se dar mal. Porque eu estudo isso há mais de 20 anos e eu estudo profundamente. Então, é estranho que as pessoas venham, ofendem, aí você vai ver a pessoa do Brasil. Ela nunca pisou nos Estados Unidos. Uma pessoa que nunca pisou pode dar opinião de um país alheio. Ela não sabe nem falar inglês para ler uma notícia original. Tudo que ela sabe, ela assiste ou na CNN Brasil ou na Global News. Notícias distorcidas. Não sabe, irmão, não sabe procurar num jornal americano, no New York Times, num Tribune, num Boston Globe. Não sabe. Tá muito chato a internet. Todo mundo sabe de tudo. Aí quando você confronta, como eu confrontei vários do comentário, vocês querem vir fazer aqui um confronto comigo de geopolítica? De política internacional? Ninguém vem, né, irmão? É difícil, né? Pessoas xingando de baixo calão. Que cristão vocês são? Vocês nunca conheceram Cristo. Vocês criaram ídolos. Eu falei pra minha esposa e reafirmo, vou falar na frente de todo mundo aqui. Tenho 42 anos. Tudo que eu falei até hoje, tudo, 100%. Inclusive essa onda de ex-CCB indo pro calvinismo, que eles iam ver como que era, quanto caro seria que eles iam sair, estão se cumprindo. E eu vou lançar uma outra. Se o Trump fizer, irmãos, paz em Israel, e ele vai fazer, você pode escrever o que eu tô falando. Muitas igrejas aqui dos Estados Unidos, e essa modinha vai ir pro Brasil, vai colocar o Trump no status de um Messias. Não vai demorar para acontecer. Vocês vão lembrar do que eu estou falando.
Vocês levantaram ídolos, as igrejas evangélicas levantaram. Vocês não têm mais nada de Cristo dentro de vocês. Vocês só falam de Cristo rasamente. Vocês entenderam o que é Jesus, vocês entenderam o que ele ensinou. Nem, irmãos, a política que ele adotava. Não que Jesus foi político, mas ele tem uma forma de pensar que você consegue encaixar num tipo de política. Que não é essa que vocês estão fazendo. Mamão dominou as igrejas, dominou o sistema. Não se pode servir a Deus e a mamão. Jesus já dizia isso. Mamão é o sistema capitalista. Ah, então você é contra o capitalismo? Não sou, irmãos. Eu estou trazendo informação. O que eu trago aqui para vocês é abrirem os vossos olhos. E eu sou mestre, irmãos. A minha especialidade é derrubar ídolos. Vai doer, vocês vão chorar, vocês vão espernear, vocês vão quebrar. Mas eu vou mostrar para vocês, pedaço a pedaço, dentro das escrituras, que vocês, trumpistas, levantaram ídolos. Colocaram Trump na frente da igreja. Irmãos, a que ponto? Qual é o preço que você vai pagar para ter uma economia um pouquinho melhor? A tua alma? Eu não sou esquerdista, irmãos. No que o Trump tomar de decisão correta, eu vou apoiá-lo. Eu vou orar por ele. É isso que eu quero que vocês entendam. Agora, eu não posso concordar com o tipo de pessoa que ele é. Porque ele é um tipo de pessoa que a Bíblia condena. Um abusador sexual, irmãos. Condenado. Não estou acusando ele. Isso já é público, é um fato público. Ele foi condenado. Duela quem duela, como se diz no México. Agora, vocês levantaram o ídolo. E eu estou provando isso quando vocês vêm e me atacam, sem nem conseguir entender o conteúdo do vídeo que eu fiz. É triste. É triste você estar aqui na internet, né, dando um conteúdo sério, falando seriamente, só porque aferiu o ídolo da pessoa, pronto. Agora ela vai me colocar a pecha de esquerdista. Mas você pode colocar a pecha que você quiser em mim, ela não vai pegar porque eu não sou. Eu gosto. A Kamala é o melhor ser humano que o Trump? É. Quem prova isso, irmão Tiago? A justiça prova. Ela não é uma condenada na justiça. O Donald Trump é. Ela é a melhor administradora que o Trump? Talvez. Ela seria a melhor presidente hoje devido à geopolítica que está no mundo? Não, o Trump hoje é a melhor opção. Infelizmente. E ele já foi eleito, irmãos. Ele já foi eleito. Não tem mais o que faz que vai. Ele vai ficar os 4 anos, se Deus assim o quiser. Vai ficar os 4 anos. Entendeu? Eu gosto ou não, eu tenho que aceitar. Foi a maioria dos americanos que escolheram. Não é a minha vontade que tem que prevalecer no universo. E é exatamente o que vocês fazem quando vocês vêm aqui, porque eu tô falando a verdade. É a verdade, irmãos. Eu não vou falar mentira aqui, porque eu não gosto de alguém, eu vou inventar narrativas. Você nunca vai ver eu fazendo isso. E se você ver, você me repreenda que eu volto atrás e peço perdão. Mas eu não faço isso. Eu procuro não fazer isso. Porque eu sei o que é salvação, eu conheço as escrituras e sei que isso é grave. Agora, falar que um condenado é condenado não é, irmãos, denegrir a imagem dele. Ele realmente é um condenado. A justiça que diz, não sou eu. Agora, se a justiça está errada, o problema é dela. Jesus mesmo ensinou eu confiar na justiça humana, né? Jesus mandou ser submissa a ela, mesmo que ela esteja errada. Quando ele falou pra gente obedecer o que os fariseus fizessem, mas não os copiassem. Ele diz, obedeça os seus governantes, né? Mas não procedam como eles, procedam como um cristão, porque vocês não são mais desse governo, vocês são do governo do céu. Mas não sejam anarcas, como Lúcifer foi no céu. Nós estamos... Agora vamos lá, vou dar uma última para fechar aqui, porque o vídeo era para durar 10 minutos. Já está no meia hora. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Outra parte ele fala para Pilatos que o reino dele não é desse mundo. É do príncipe desse mundo a qual ele não tem comunhão. Se o Donald Trump... Nós sabemos que o mundo está no controle do adversário. Ele mesmo disse para Cristo lá, se você prostrar da minha adorar, tudo isso te darei. Porque a mim me foi dado e eu dou a quem eu quiser. Tá lá. Se nós sabemos que o controle do mundo está na mão de Satanás, você acha que Satanás ia permitir que um homem de Deus, como vocês colocam o Trump, governasse a maior nação do planeta? Irmãos,
Larguem de ser inocentes. Errai-vos não conhecendo as Escrituras e nem o seu poder. Para você chegar nesse posto que o Donald Trump está, você tem que estar alinhado com o príncipe desse mundo, que não é Jesus. Ou, vamos lá, então vou lá. Você acha que o adversário vai permitir que a maior nação do planeta que ele governa seja oposição a ele? Mesmo Jesus mesmo disse que, como que Beelzebu vai expulsar o demônio, o demônio em nome de Beelzebu? Se fosse assim, o reino estaria dividido, e um reino dividido não prospera. Irmãos, os sinais estão aí. Como um homem de Deus, um homem que protege, que vocês dizem que protege a família, está no quarto casamento. Como ele atingiu esse cargo, sendo um homem de Deus, que vocês acham que eles são, ele alcançou a presidência da maior nação do mundo. Se você quiser, eu pego uma nota de $1, ensino a simbologia que está na nota de $1 para você. Se você quiser, eu ensino passo a passo. Eu provo para você que você não sabe nada de Bíblia, que você não sabe nada de geopolítica e que você não sabe nada de Trump. Ah, meu Tiago, você também não sabe. Eu posso também não saber. Mas eu moro 20 anos nos Estados Unidos. Essa já vai ser a 6ª administração que eu pego aqui dentro, entre democratas e republicanos. E eu conheço a história do Donald Trump. Isso aí eu posso te falar. Eu conheço bem os programas que Donald Trump fazia na televisão, quem era Donald Trump, as festas que ele participavam, que ele participa até hoje ainda. É um playboy, um jogador de golfe, com uma boa narrativa, que enganou um monte de gente, tá bom? Simples assim, encerro aqui a minha palavra, a minha participação. Vou voltar a falar menos de geopolítica, né? Apesar que eu ia entrar em escatologia. E para mim falar de escatologia com firmeza, para vocês entenderem, eu teria que entrar em geopolítica. Mas eu já vi que se eu tocar no nome dos queridinhos de vocês, do Donald Trump, até vieram falar para mim de Bolsonaro, irmãos, eu... não vou nem falar nada. Então, irmãos, vamos ficar por aqui. Não é porque eu penso diferente de você que eu sou seu inimigo. Vamos acabar com essa ignorância, com essa divisão, tá bom? Estou tentando aqui trazer para vocês uma conjectura. Se serviu para você, beleza. Se não serviu, beleza. Tá bom? Então, a todos vocês que vão ver e ouvir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Um grande abraço. Tchau, tchau.